Um grande homem de Deus, ele que levou a palavra do Senhor a milhões de brasileiros, infelizmente veio a óbito. Eu vou trazer para vocês uma tragédia, uma fatalidade que aconteceu na estrada, tá, gente? Isso aconteceu nas últimas horas, tá? O carro dele capotou e a morte gerou comoção no Brasil inteiro. As pessoas estão dizendo, eu estou sem acreditar. Bem, o carro capotou e parou em uma plantação às margens da rodovia. Vítima ficou presa às ferragens e veio a óbito. Então esse homem de Deus com certeza vai fazer muita falta a todos nós. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias muito importantes sobre o padre Marcelo Rossi. Sim, gente, o padre Marcelo Rossi, que nos últimos tempos passou por muitos problemas de saúde, não só isso, uma depressão profunda. Agora, pouco se falou de algo que aconteceu entre o padre Marcelo Rossi e o Vaticano. Eu vou trazer para vocês também os detalhes dessa notícia, porque, gente, padre Marcelo Rossi quase perde a sua batina. Outra informação também muito importante, agora falando de política, é sobre o que vai acontecer com o Bolsonaro nos próximos dias, porque, gente, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia, tá? E o Moraes, o Alexandre de Moraes, tomou uma decisão em relação à futura cirurgia de Bolsonaro, se autorizou, não autorizou, vai ter prisão domiciliar, não vai ter. Eu vou ter os detalhes para vocês e vou trazer essas informações a partir de agora. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, quase 193 milhões de visualizações. Começamos, gente, com o Moraes, o Alexandre de Moraes. Olha o que aconteceu em relação à cirurgia de Bolsonaro, que deverá acontecer nos próximos dias. Ele autorizou, tá bom? Mas negou a prisão domiciliar. A defesa de Jair Bolsonaro precisa apresentar programação e data pretendida para a realização da cirurgia eletiva. Às vésperas de completar um mês preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro vive a expectativa de definição da data para se submeter a uma cirurgia autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A realização do procedimento depende agora da defesa, que ainda precisa informar ao Judiciário a programação e a data prevista para a intervenção. Na mesma decisão que autorizou a cirurgia, Moraes negou o pedido da defesa para conversão de pena em prisão domiciliar, argumentando que a legislação prevê esse benefício apenas para condenados em regime aberto, o que não se aplica ao caso. No domingo, dia 14 passado, Bolsonaro realizou exames de ultrassonografia que identificaram 2 hérnias inguíneas. Os médicos do ex-presidente recomendaram que ele fosse submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro. No dia seguinte, a defesa de Jair Bolsonaro pediu autorização a Moraes para a realização urgente de procedimento cirúrgico. O ministro Alexandre de Moraes determinou o envio dos exames e laudos médicos apresentados pela defesa para análise de peritos da Polícia Federal, além de exigir que Bolsonaro passasse por uma perícia que ocorreu na última quarta-feira. Bem, ontem, sexta-feira, Moraes concedeu a autorização para o procedimento após os laudos da Polícia Federal constatarem a necessidade da cirurgia em caráter eletivo. O ministro Alexandre de Moraes analisou o laudo da Polícia Federal, que aponta a necessidade de reparo cirúrgico em caráter eletivo, e autorizou a realização do procedimento, desde que previamente agendado. Na decisão, o magistrado ressaltou que a intervenção não tem caráter de urgência. Gente, agora, né, com essa cirurgia, o Bolsonaro esperava ter aí a prisão domiciliar, mas não conseguiu, né, gente? Que situação o ex-presidente se envolveu, né? Deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Agora vamos falar sobre o padre Marcelo Rossi, gente. Pois é, você talvez não se lembra, mas o padre Marcelo Rossi foi investigado e quase suspenso pelo Vaticano. O padre Marcelo Rossi foi investigado pelo Vaticano por 10 anos e quase foi suspenso. Vamos aos detalhes, vamos relembrar. Quase ninguém se recorda, mas o padre Marcelo Rossi esteve no centro de uma longa investigação conduzida pelo Vaticano, que durou cerca de 10 anos. O caso veio a público em 2014, quando o colunista Ricardo Feltrin revelou detalhes do acompanhamento feito pela Igreja Católica ao sacerdote, que se tornou um dos religiosos mais populares do Brasil.
Segundo as informações divulgadas, o Vaticano passou a monitorar Padre Marcelo desde o fim dos anos 90 até 2009. A apuração teria começado após uma denúncia feita por um religioso brasileiro que acusou o padre de promover um culto excessivo à própria imagem e de transformar celebrações religiosas em espetáculos mediáticos. Entre os pontos analisados estavam a presença constante do sacerdote em programas de televisão de grande audiência, como atrações dominicais populares na época. Para o denunciante, esse tipo de exposição desvirtuava práticas tradicionais da igreja e aproximava as missas de um formato considerado inadequado para o ambiente religioso. As investigações ficou sob responsabilidade do Dicastério para a Doutrina da Fé, então liderado por Joseph Ratzinger, que anos depois se tornaria o Papa Bento. Imagens das apurações televisivas do padre eram enviadas regularmente a Roma para avaliação dos responsáveis pelo processo. De acordo com Feltrin, o jornalista, Padre Marcelo Rossi esteve perto de sofrer sanções severas, incluindo a suspensão de suas atividades religiosas. A morte do Papa João Paulo II em 2005 acabou adiando qualquer decisão, evitando que o sacerdote fosse impedido de celebrar missas, administrar sacramentos e lançar CDs e livros. Gente, ir na televisão, cantar para Deus, não acho isso algo, fora do normal, Ele está falando de Deus na televisão, alcançando milhões de vidas. Bem, agora vamos à notícia mais triste do vídeo, Infelizmente morreu um pastor após capotamento em uma rodovia. A morte gerou comoção nas redes sociais. O carro capotou e parou em uma plantação às margens da rodovia. A vítima ficou presa às ferragens. Um pastor identificado como Hernani Simão, de 50 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de ontem, em Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. O carro que ele conduzia capotou várias vezes após ele perder o controle da direção e parou em uma plantação às margens da rodovia. Segundo informações da Rede Record de Londrina, a principal suspeita é de que o pastor tenha sofrido mal súbito enquanto dirigia. Hernani ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. As causas do acidente devem ser apuradas. Muito conhecido na região, o pastor teve a morte amplamente lamentada por familiares, amigos e fiéis. Nas redes sociais, diversas homenagens foram publicadas por membros da igreja onde ele pregava. Em uma das mensagens, uma amiga destacou a dor da despedida e a fé que traz conforto. Que notícia triste, que dor. Você nos deixou e imagino a dor da sua querida esposa. O que me conforta é saber que você se encontra nos braços do Pai, escreveu. Que Deus conforte o coração da família, dos fiéis, enfim, do povo de Deus espalhado pelo Brasil, que tinha nesse pastor, um símbolo realmente de resistência, de nunca desistir, de levar a todos os povos a palavra de Deus. Essas foram as 3 notícias. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!